Olá, bilionário. Esse é um assunto sobre um outro bilionário. Eu trouxe este vídeo aqui por causa exatamente de um bilionário que está sendo indiciado de vários crimes, ok? E eu falo do Sam John Cobbs, ou simplesmente Puff Daddy, se quisermos, PDD, ou mesmo Sam Puff Combs, ok? Vocês vão escolher o nome que vocês quiserem, mas eu vou chamar aqui de Puff Daddy, que é o nome clássico, mais conhecido lá nos anos 90. Este rapper, produtor e empresário norte-americano, ok? Vem sendo indiciado de vários crimes. Os mais famosos, ou que mais pararam na mídia, são tráfico de pessoas, envolver-se em associações criminosas, crimes como chantagem e muito mais. Então, no dia 17 de setembro do mês passado, ele foi preso nos Estados Unidos da América por indício desses todos os crimes. Com certeza vocês ouviram em vários canais vários detalhes sobre o assunto, mas o que nos traz aqui a falarmos deste assunto? Primeiro, por ser ele muito rico, nós queremos chamar vocês à consciência que o bilionário que nós aqui escrevemos, o canal do bilionário que nós aqui trouxemos, é para ser você, eu, todos nós sermos bilionários de uma forma muito lícita, que eu vou registrar o momento da construção da minha riqueza até lá, vocês também a acompanhar e também a construir a vossa. Quem sabe vamos nos encontrar juntos lá no topo, mas de uma forma lícita. E vamos ver o mau exemplo do nosso irmão PDD, de referir que só são acusações, e algumas com provas e outras sem provas. Mas vamos começar das acusações com prova para nós podermos falar coisas com propriedade. O Puff Daddy foi casado por um longo tempo com a Cassie Ventura, mais conhecida por Cassie, uma cantora. Essa Cassie Ventura que também fez parte da Bad Boys, ou do grupo dele, da gravadora dele, também era esposa dele, que a CNN divulgou algumas imagens do hotel em que o Sam Combs, ou simplesmente o Puff Daddy, saía a correr, pegou a Cassie Ventura, começou a espancar. E com certeza há provas desse crime, houve provas desse crime porque há vídeos que estão a rolar pela internet. E não, quanto a isso, não há do que reclamar. Na verdade, o próprio Puff já chegou e assumiu que na verdade isso aconteceu, mas tem vergonha disso, foi ato repugnante e um ato que não merece perdão. Ele ainda pede desculpa publicamente por essa atitude tão covarde que é repugnante em qualquer sociedade, ok? Entretanto, outras acusações que alguns acabam dizendo que são infundadas porque ainda não trouxeram provas. Mas vamos um tempo. Nos anos 90 e início dos anos 2000, o Puff Daddy organizava suas festas all white, festas de branco, assim podemos traduzir do jeito mais simples em português, em que o pessoal todo vinha só de roupa branca para aquela festa. Acontecia e desacontecia coisas naquela festa de Puff Daddy em que ninguém queria estar fora ou não estar dentro da festa. O que quer dizer que o Puff Daddy dentro da festa, assim como outras pessoas envolvidas, claramente que é um grupo, ok? Esse grupo fazia as coisas nojentas na própria festa, segundo algumas denúncias. Fazendo isso, entra agora crime de chantagem, que só a polícia é que alegou isso, que é chantagem. O que a polícia alegou? É que dentro das próprias festas, o Puff Daddy registrava os momentos ou coisas que aconteciam na própria festa que são indignas para famosos, só para estar na festa do Sean Combs ou do Puff Daddy, se devia ser influente ou no mínimo muito rico, ok? Ou ser as duas coisas, rico e famoso. Influente talvez, ok? Seria talvez as três coisas. Então, na própria festa acontecia tanta coisa em que eles gravavam. Quem quisesse denunciar aquilo usava-se as imagens gravadas que foram encontradas pela polícia nos seus apartamentos ou nas suas mansões, que mostravam coisas nojentas que aconteciam na festa, em que as vítimas tinham medo de denunciar
porque se denunciassem, as imagens vazavam e as suas imagens caíam. E as pessoas que vivem com base na imagem, talvez a carreira também declinava. Entretanto, precisava de muita cautela mesmo poder denunciar alguns casos e algumas coisas que aconteciam nas festas all white do Puff Daddy, né? Aí vem também um outro facto. Não foram só imagens registradas que incriminavam o Puff Daddy, mas sim o óleo que virou meme, ok? Lubrificante. Estamos a falar de óleo Johnson, que foi encontrado aí em grandes quantidades. Está-se a falar de mais de 1000 frascos de óleo dentro da sua própria casa, o que já coloca ele numa suspeita muito grande. O que o advogado, obviamente, tinha que vir defender aqui o seu cliente, acabou dizendo que não, a casa é tão grande, então era tão normal poder haver o óleo. Uma defesa tão fraca e frágil, em que alicerces dessa defesa não sabemos de onde que estariam ou quais seriam os argumentos de que as casas grandes todas devem ter óleo Johnson. O que não faz sentido nenhum, né? Ok? O Puff Daddy, neste caso, acabou sendo incriminado. Quem diria que Óleo Johnson podia incriminar alguém como Puff Daddy? Entretanto, o Puff Daddy também usava a sua influência musical, empresarial, para poder cobrir algumas falcatruas, alguns crimes, algumas abominações, ou se quisermos do lado mais religioso, alguns pecados seus, ok? Mas isso tudo acabou não caindo assim na mídia, mas tinha alguns que já vinham falando de uma forma muito aberta, caso de 50 Cent, em algumas entrevistas. Tinha pessoas que vinham falando de jeito mais aberto, o caso de Eminem, nas suas músicas. Tinha pessoas que vinham falando abertamente, caso de Kanye West, que foi dado como louco por um tempo, que agora a sociedade está a voltar às suas opiniões e dizer que não, o Kanye West devia ter razão, há algum controle da indústria da Hollywood em algumas coisas que acontecem. E isso é sustentado por alguns filmes produzidos na Hollywood. So what kind of thing likes virgins and gold? P. Diddy? Até animes que falavam sobre algumas festas que aconteciam coisas estranhas. Essas festas são retratadas mesmo dentro da própria Hollywood. Em alguns filmes já falavam e acusavam Puff Daddy de uma forma indireta. Alguns colocam lá o nome de Jay-Z, sendo uma das pessoas que está indireta ou diretamente envolvido com o caso. Cita-se nomes como Justin Bieber, que foram vítimas disso. Claro, alguns nomes não poderão aparecer publicamente ou assumir que isso aconteceu com eles, porque isso também compromete as suas imagens. Então vão ter que sempre proteger as suas imagens e continuar a lançar as músicas de outra forma, também procurar pela justiça, que eles não podem assumir assim publicamente que realmente já aconteceu coisas como essas. Agora vamos a um ponto não menos importante nesse assunto do P. Diddy, que é a sua afirmação de inocência. O Combs, se quisermos, o Son, John Combs, ou Puff Daddy, ele simplesmente afirma que é inocente, ok? E algumas alegações ainda não têm provas, outras alegações têm provas. Aliás, é por isso que ele está preso, porque conseguiram provar outras coisas e o seu julgamento, claro, vai fazer rolar muita tinta. Ele está detido naquilo que é considerado o inferno na Terra, que é MDC Brooklyn, que está lá em Nova York. MDC Brooklyn, o que isso significa? M, Metropolitan, D, Detention, C, Center, que está exatamente em Nova York, Brooklyn, ok? E por coincidência no bairro do seu amigo o Jay-Z. Nós quisermos citar alguns seriados e animes que já citam esse caso do P. Diddy, as festas do P. Diddy, que é produzido na Hollywood. Madagascar de 2005 já fala sobre as festas de P. Diddy. Nisso quer dizer que a Hollywood já sabia o que vinha acontecendo há anos. Quem chegou pela primeira vez neste canal, por favor, inscreva-se,
Você já deixou o seu like? Então todo mundo tem que deixar o seu like. Os antigos, os novatos do canal. Você também é convidado a compartilhar com amigos e familiares. Você já encontrou uma análise similar que já traz esses factos todos? Deixa nos comentários se precisa de alguns detalhes sobre os filmes e seriados que nós não detalhamos aqui. Podemos trazer nos próximos vídeos que já alegavam certa forma que P. Diddy já faz coisas como essas que são conhecidos que eram já conhecidos na indústria da Hollywood. Também há suspeita de envolvimento do P. Diddy na morte do Michael Jackson, na morte de Tupac Shakur, na morte até do seu parceiro Notorious B.I.G. Ok? Já que, para quem não sabe ou que não está bem envolvido na indústria musical ou que não entende sobre o rap, Tupac Shakur fazia parte de um grupo. Notorious B.I.G. fazia parte do outro grupo. O seu produtor era exatamente o Combs, ou se quiserem Puff Daddy. E do outro lado, o Tupac estava com malta Dr. Dre, estava com Snoop Dogg e companhia. Havia uma certa rivalidade entre a costa oeste e a costa leste. Essa rivalidade que resultou na morte dos melhores rappers de todos os tempos. Aqueles dois são considerados os melhores rappers de todos os tempos. É verdade que agora já estão a assistir outros grupos que citam esse e aquele, mas pelo menos já há consenso que as duas são lendas, ok? Das duas lendas, né? Então, Tupac Shakur e Notorious B.I.G. Apesar da rivalidade, os jovens que foram embora ainda muito jovem para a repetição, Tupac aos 25 anos e Notorious B.I.G. aos 24. Alguma dúvida e algumas coisas relacionadas ao assunto, deixa lá nos comentários. E tem alguma coisa a acrescentar, deixa lá nos comentários. Nós podemos gravar mais vídeos e trazermos neste canal aqui falando sobre este assunto. Eu me apresentando, sou Mapi Kiramute. Eu sou bilionário falando a partir de Moçambique. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.